Procurando. É no música 2020. Música 2020. Tem vídeo? Oi? Tem vídeo pra passar? Não, tem. Ah, tá. Só o slide. O cabelão tá lá, ó. É, tá ali. Bom dia, amados, graça e paz, amém? Amém. Bem, nesta manhã tão especial, dia do Senhor, dia de estarmos na presença do nosso Deus como igreja, participando deste ato de Escola Bíblica Dominical, teremos a celebração da Santa Ceia, tendo em vista que estamos oportunizando para que os irmãos acima de 60 anos possam se fazer presentes, observando aí as devidas medidas de prevenção da Covid-19. Então, para que os irmãos possam também ser abençoados com este ato, teremos aqui na abertura da nossa EBD o momento da celebração da Santa Ceia do nosso Deus. Convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Para você que está nos acompanhando nas redes sociais, queremos saudá-lo também em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa participar não apenas deste nosso encontro, mas também logo mais à noite, a partir das 19 horas, do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Romanos capítulo 5. E mesmo assentados, façamos juntos a leitura do verso de número 8 e 9. Romanos 5, versículo 8 e versículo 9. Romanos, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Vamos ler todos juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E a igreja diz? Amém. Amém. Preparando-nos então para este ato tão sublime e tão especial para a vida da igreja, de nós estarmos alimentando-nos espiritualmente, tomando parte na mesa da comunhão. Nós convidamos então a equipe de louvor que nos conduza na adoração ao Senhor. E assim, ao cantarmos este cântico, possamos estar então preparados para este momento. E assim, já estamos buscando o quebrantamento necessário para estarmos achegados diante do nosso Deus nesta manhã, ao tomarmos parte da mesa da comunhão. Bom dia, irmãos. Vamos estar nos colocando de pé neste momento e cantando a música Teu Amor Não Falha.
tia Lenaí que esteja nos levando Deus em oração. Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. Que bom mais uma vez podermos, ó Deus, sentir, ó Deus, confirmar que o teu amor nunca falhou e não falhará. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Queremos te adorar para todo sempre, queremos te louvar, ó Deus, por tudo que tu és, porque tu és o único merecedor de toda honra e toda glória. Aqui estamos, ó Pai, reunidos no teu nome, ó Deus, como escola dominical, o teu povo se reúne para te adorar, para te glorificar, para render graças ao Senhor, porque, ó Deus, diante de tudo que temos vivenciado, o Senhor não perdeu e não perderá o controle. E nós queremos, ó Deus, te adorar, ó Deus, diante de tudo que temos vivenciado, que as dificuldades não têm sido poucas, Senhor, mas nós temos sentido o teu cuidado, o teu amor, o teu zelo. O Senhor tem nos carregado no colo, e louvado, exaltado seja o teu nome, ó Pai. Que tudo seja motivo para te adorarmos, que, ó Deus, que nada deste mundo venha nos separar do teu amor, ó Pai. Aqui estamos quando teremos o privilégio, a oportunidade de estarmos participando da ceia do Senhor. Que momento precioso, que momento alegre, Senhor. Que momento realmente festivo nas nossas vidas. Relembrarmos, ó Pai, que o teu Filho morreu na cruz para me salvar, para nos salvar. E nós queremos render graças ao Senhor por todas essas bênçãos, por esta dádiva maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Continue, ó Pai, nos, ó Deus, fortalecendo. Vivifica a tua igreja, Senhor. Salva a tua igreja, Senhor, de tudo aquilo que não, ó Deus, te pertence. Esteja realmente fazendo-nos, ó Deus, vasos novos nas tuas mãos. Fica, Senhor, conosco. Nos abençoe e continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, que nós te adoramos e te bendizemos por tudo que tu és e por tudo que tens feito nas nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar. Eu sei que tu me amas e o teu amor não falha. Meus amados, nós cantamos esta verdade que acabamos de ler em Romanos 5:8. Glória a Deus. Porque Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. E qual é a maior história de amor? A história do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Estamos aqui nesta manhã para celebrarmos esta história. E celebrar a Santa Ceia é nada mais nós contarmos esta história de amor. Pois no pão e no cálice, que são os elementos dos quais nós participamos, traz a simbologia da prova evidente deste amor demonstrado para comigo e para com você. O amor este que é manifesto pela Trindade, pois Deus Pai enviou o seu Filho único a este mundo por amor a Ele, por amor a mim, por amor a você. E Jesus voluntariamente obedeceu ao Pai e foi à morte de cruz. E conforme diz o apóstolo João, Ele amou os seus até o fim. Ele nos amou até a morte na cruz. E o Espírito Santo, que é o Consolador que Jesus enviou, Ele derrama este amor, conforme diz Paulo na mesma carta de Romanos, no capítulo 5, derrama este amor no nosso coração. Meus amados, eu tenho dito esses últimos dias que toda intervenção de Deus na história tem um propósito único. Amém. Chamar e preparar para si um povo que estará com Ele na eternidade. Então a pergunta é: você já faz parte deste povo? Você tem vivido como povo de Deus nesse tempo? Precisamos verdadeiramente viver Cristo, pois Ele deu a sua vida por mim e por você. E ao participarmos da ceia, Jesus quer manifestar a vida dele na minha vida e na sua vida. A partir do momento que eu e você permitimos que o Espírito Santo, na sua plenitude, aplique em nós toda a obra da redenção. E aí, não sei se você observou,
Sabemos que Deus, Ele está visitando as nações com a sua ira. E a visitação de Deus às nações com a sua ira nesse tempo ainda é uma visitação com misericórdia. Mas haverá um momento que a ira de Deus vai se manifestar sem misericórdia. E o texto que lemos nos diz, olha o que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que é simbolizado no cálice, do qual vamos participar, seremos por ele salvos da ira. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A ira final, o juízo de Deus, não vai cair sobre o seu povo, porque o povo de Deus foi justificado no sangue do Cordeiro. Amém? Amém. Então, que nessa certeza eu e você possamos buscar o Senhor e assim estarmos colocando a nossa vida, consagrando este momento. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse os seus olhos e que você estivesse agradecendo a Deus pelo seu amor demonstrado para comigo e para com você. E ao mesmo tempo pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu possa corresponder ao teu amor, amando-te de todo o coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. O que isso significa, meu amado? É nós não estarmos profanando a ceia, este sacramento, ao participar dele, e não estamos profanando a nossa fé posta em Jesus. A vida com Deus é uma vida séria, não é brinquedo, não é brincadeira a vida cristã. Não se permita, meu amado, ser como Esaú, que profanou seu direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. Não deu o devido valor. Não jogue fora aquilo que Deus está te oportunizando esta manhã, de se fortalecer na sua fé, no seu compromisso com Jesus. Se há pecado na sua vida, confesse, examine-se a si mesmo, diz a palavra, para que você possa comer e beber, comer do pão e beber do cálice, que traz a simbologia do amor de Deus demonstrado para conosco, quando o seu Filho Jesus nos amou, morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. Peça perdão, Senhor, aos seus pecados e consagre-se ao Senhor, para que com dignidade, não pelos seus méritos, mas pela graça do Senhor, você possa tomar parte na mesa da comunhão. Ó Deus, o que dizer de tão grande amor? Ó Deus, o teu amor não falha, o teu amor não falha, e temos a promessa de que nada pode nos separar do teu amor. Verdade. Nem esta pandemia, nem o caos, ó Pai, pelo qual a humanidade está sendo conduzida, debaixo da tua soberania e sob o teu controle. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem o perigo, nem Satanás, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do teu amor. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a darmos resposta ao teu amor, amando-te de todo o coração. Sim, Senhor. Ó Senhor, se há porventura, ó Pai, alguém que abandonou o primeiro amor aqui nesta manhã, ó Deus, que possa voltar aonde caiu, ó Deus, e voltar à prática do primeiro amor, renovando-se diante do Senhor, no comprometimento contigo, como o Senhor fez através do teu Filho amado Jesus com o teu servo apóstolo Pedro, em uma das aparições dele naquela praia, chamando-lhe a uma conversa íntima, dizendo: Pedro, tu me amas. Deus, que nesta manhã possamos ouvir a tua voz, falando profundamente no interior do nosso coração, Amém, Senhor. Amém. perguntando-nos: Paulo Sérgio, você me ama? Zezito, você me ama? Sim. Mateus, você me ama? Felipe, você me ama? Ó Deus, Senhor. Aurelice, você me ama? Antônio Joaquim, você me ama? Bernardina, você me ama? Eli, você me ama? Sim. Cada um de nós que aqui estamos, ó Deus, o Senhor nos pergunta:
à luz da tua palavra, se temos te amado. Ó Deus, é começar da minha vida, se estendendo na vida de todos que vão tomar parte na mesa da comunhão, que possamos, ó Deus, como Pedro, dizer: Senhor, te amamos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Quando Pedro disse isso, ele estava dizendo: Senhor, me ajude a te amar como tu queres que eu te ame. Ó Deus, ajuda-nos a te amar. E a tua palavra diz que este teu amor, com o qual o Senhor nos amou, ele está oportunizado a nós, pelo teu Espírito que em nós habita, sendo derramado em nosso coração e frutificando em nossa vida esse fruto do amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, que é a bondade, que é a fidelidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio. Ó Deus, frutifique na nossa vida o teu amor, para a tua glória, Senhor, e que a tua igreja em Iratinga e todos aqueles que estão espalhados por este mundo afora, nesse tempo no qual nós estejamos vivendo, possamos, ó Pai, ser levantados como remanescente fiel. Amém, Senhor. Amém. E não se prostram diante de Baal, e que continuam confessando a Ti como único Deus e ao Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, a despeito do contexto no qual nós estamos. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, Glória que oramos e consagramos esta ceia. Amém, Senhor. Amém. Tomemos os elementos e participemos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos achegarmos mais uma vez na mesa da comunhão, em obediência à instrução do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. E tomarmos parte destes elementos que nos contam a maior história de amor da história da humanidade. A vinda do Teu Filho Jesus como prova do Teu amor e a sua morte por nós, nos amando como bom pastor Amém. que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Amém. No nome dele, Senhor, oramos e te agradecemos. Obrigada. Amém, Senhor. Amém. Bem, meus amados, antes de passarmos a palavra para o missionário Mateus, queremos lembrar os irmãos que amanhã começa a nossa semana de oração do mês de outubro. Vai começar amanhã, a partir das 18h30, presencialmente, até sexta-feira, sempre no mesmo horário. Estará sob a direção do missionário Mateus. A nossa irmã missionária Laís, ela está de férias, foi visitar os seus pais em Ponta Grossa. Ela viajou quinta-feira. E amanhã estarei viajando até Jataí para fazer uma visita à minha mãe e retornarei na quinta-feira, à tarde. Então eu peço que a igreja esteja orando por nós, para nos guardar na viagem e também estar nos livrando, de qualquer possibilidade de contaminação nesse contexto que estamos vivendo. Temos que ter toda a prevenção. E que a igreja possa estar em oração por nós. Vamos amanhã pela manhã e retornaremos na quinta-feira à tarde. Então, provavelmente já na sexta-feira a gente estará aqui com os irmãos participando do último momento da nossa semana de oração. Amém? Amém. Há mais algum aviso por parte de algum departamento? Bem, não havendo, passamos a palavra ao missionário Mateus, que vai estar dando início a uma nova série de estudos nesse tempo, no mês de outubro, quando celebramos no dia 31, o dia da Reforma Protestante. E nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, somos frutos deste mover de Deus, chamando a sua igreja ao retorno às Escrituras. Então, que possamos apreciar este estudo com muito amor, com muita atenção, gratos no nosso coração, por nós colhermos de Deus a bênção deste mover de Deus na história da sua igreja. Assim, crianças, vocês podem se dirigir para o pátio, onde terão então o estudo da palavra com a tia Ruth.
Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e paz, amém? Amém. Convido os amados a estarem abrindo a palavra do Senhor no texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Como o nosso pastor já nos informou, hoje iremos iniciar uma nova série de estudos, cujo título é O Passo a Passo da Reforma. O mês de outubro é o mês da reforma. O dia 31 de outubro é um dia memorável porque foi o dia que iniciou-se o marco do movimento reformado, o dia que Martinho Lutero colou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg e acabou dando início ao movimento da reforma protestante. O texto de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, é um texto de ponto de partida. Nós iremos começar, através desse texto, à luz dessa passagem, a ver um pouco a respeito da história da igreja, onde iremos falar sobre a decadência da igreja até o século XVI, até o século XV, e assim veremos um pouco a respeito da pré-reforma. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo de número 47. Não farei uma exposição dessa passagem, será apenas um ponto de partida para o início do nosso estudo. Assim diz a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atente os seus olhos para o versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que esteja falando ao nosso coração. Amém. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nesse instante, nesse dia tão maravilhoso, o dia do Senhor. Amém. Obrigado por termos participado da mesa do Senhor. Que privilégio nosso, Pai. Que o Senhor Deus nos abençoe no restante desse dia e nos ajude a consagrá-lo ao Senhor. Amém. Que nós, ó Deus, venhamos ter o discernimento que esse dia não é nosso, mas que esse dia é do Senhor. Glória a Que Deus. nós venhamos, ó Pai, estarmos atentos ao que será falado nesse instante Amém. e ao que Senhor. nós iremos refletir a partir de agora. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. Amém. Que nós saiamos edificados nessa Amém, manhã Senhor. para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Essa é a igreja primitiva, a igreja de Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Essa igreja é uma igreja modelo, e há aspectos nessa igreja que a fazem ser um exemplo. E esses aspectos estão presentes no versículo de número 42. Essa igreja é uma igreja apostólica, porque é uma igreja fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Os discípulos se acompanharam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dito, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que tinha união, até mesmo no partir do pão, e era uma igreja de oração. E aí, Lucas, narrando acerca dessa igreja, do versículo 43 ao versículo 47, ele vai estar entrando em detalhes de como que a boa ortodoxia, ou seja, de como que a boa doutrina gerava uma boa vida prática na igreja de Atos 2. Porém, desde já é importante nós entendermos que essa igreja não é uma igreja perfeita. Apesar de ser uma igreja modelo, ela não é uma igreja perfeita porque a igreja é uma comunidade de pecadores regenerados. E por ser uma comunidade de pecadores regenerados, muitas vezes a igreja tem que tomar cuidado para não tomar um rumo no qual ela vai estar declinando, no qual ela vai ter uma certa decadência. Nós somos pecadores, nós somos falhos, e por nós formarmos a igreja, nós sermos a igreja,
E é importante entendermos também que nós não somos de forma individual igreja. Para sermos igreja, nós precisamos uns dos outros, porque se trata de uma comunidade. E se no meio dessa comunidade há pecadores, haverá falhas, haverá erros, haverá problemas que devem ser resolvidos. Essa igreja é uma igreja perseguida pelos judeus. Essa igreja é uma igreja que tem um problema interno. Lá em Atos capítulo 6, se os irmãos forem fazer uma análise, há uma situação um pouco tensa nessa igreja, porque o número dos discípulos, eles estavam se multiplicando e estava tendo, na verdade, uma murmuração entre os helenistas e os hebreus, ou seja, o povo de cultura grega com os judeus. E com isso tem que ser feita uma eleição de diáconos para resolver uma situação em que os órfãos e as viúvas dos helenistas não estavam sendo tão atendidas como as dos hebreus. Então veja, é uma igreja que tem que procurar soluções para determinados problemas. E é a partir daí que nós temos que sempre lembrar que a igreja, enquanto ela estiver aqui nessa terra, ela não vai ser perfeita na sua plenitude. Ela sempre vai ter problemas. Ela sempre vai ter que estar lidando com situações que muitas vezes elas não são favoráveis. E a igreja, durante o período do primeiro século da era cristã até o quarto século, ela tem que lidar com perseguição, ela tem que lidar com um problema interno das falsas doutrinas, falsos mestres que estavam dentro das igrejas e que de alguma forma disseminavam ensinos que eram contrários às escrituras sagradas. Nós podemos ver muito bem isso nas cartas de Paulo, e também Pedro falando sobre isso, que haveriam de surgir o que? Falsos profetas, com falsos ensinos. Então a igreja tem que procurar solucionar esse problema. E com isso é importante nós estarmos fazendo uma análise na trajetória dessa igreja. A trajetória dessa igreja que vai do primeiro século até o quarto século. Uma igreja que está lidando, primeiramente, com a perseguição por parte dos judeus, e depois essa igreja vai estar lidando com uma perseguição por parte da maior potência da época, o Império Romano. Mas, antes da igreja ser perseguida pelo Império Romano, ela era vista pelo Império como uma seita do judaísmo. Peço que o Wagner esteja lendo para nós, Atos capítulo 24, versículo 14. O cristianismo era visto até o ano 64 depois de Cristo como uma seita do judaísmo. Olha só o que diz: porém confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então o cristianismo, ele era considerado como uma seita, tinha até o nome da seita, ou caminho. Veja só. E aí, quando o cristianismo é visto pelo Império Romano como essa seita, está tranquilo, não há perseguição por parte do Império Romano. Por quê? Porque o judaísmo era algo legal, legalizado pelo Império Romano. Havia a Pax Romana, os romanos dominavam o mundo naquela época, subjugavam os povos e davam aos povos o direito de viver de acordo com a cultura e com as práticas religiosas. Enquanto o cristianismo é visto como seita, não há perseguição por parte do Império Romano. Mas, depois, já ali em meios do ano 64 depois de Cristo, vai haver uma leitura do Império Romano. E essa leitura vai chegar a uma conclusão, que o cristianismo não é uma seita do judaísmo. É aí que começa a perseguição ferrenha por parte do Império Romano. E tem um marco histórico para isso. Ano 64, um imperador chamado Nero, um lunático, ele vai colocar fogo na cidade de Roma, e toda Roma acaba sendo consumida pelo fogo, menos os bairros cristãos. Os cristãos moravam em periferias. E aí o que vai acontecer? Esse homem vai estar, como historiadores, no pátio do seu palácio, se maravilhando dentro da cena, recitando poesias de Homero, e a cidade pegando fogo. No outro dia ele vai sair nas ruas de Roma, cumprimentando o povo que sobreviveu diante desse massacre, e vai estar apoiando esse povo, e vai colocar a culpa nos cristãos. Então olha só, Roma pegou fogo, toda Roma pegou fogo, menos os bairros cristãos. Alguma coisa está acontecendo aí. Então esses cristãos têm culpa no católico. E começa uma perseguição ferrenha que vai durar 2 séculos e meio. É nessa época que cristãos são colocados no Coliseu para poder ser mortos por leões.
É nessa época que os cristãos são decapitados, como no caso do apóstolo Paulo. É nessa época que os cristãos são colocados como tocha humana para poder estar iluminando a cidade de Roma. Começa uma perseguição muito forte por parte do Império Romano. E aqui nós temos os imperadores que vão estar perseguindo ferrenhamente o cristianismo. Nero, Domiciano, que é na época do apóstolo João, no ano 95 depois de Cristo, é o período em que esse homem vai estar construindo um templo dedicado a ele mesmo, para ser adorado. Décio e Diocleciano, esses dois últimos imperadores aqui, eles vão estar tendo o objetivo de querer varrer o cristianismo do império. O objetivo de exterminar o cristianismo uma vez por todas. Mas acontece algo interessante. Quanto mais o cristianismo é perseguido, mais ele cresce. Quanto mais os cristãos são hostilizados, mais a mensagem do Evangelho tem a sua disseminação. E o cristianismo, ele se torna uma religião populosa durante esses séculos. Muitas pessoas acabam sendo convertidas pelo nosso Deus. E é nessa época que é um cristianismo que é puro e simples. Os cristãos nominais são poucos. Porque para ser cristão tem que ter coragem. Para ser cristão tem que pagar o preço, tem que morrer no Coliseu, tem que ser perseguido, tem que se reunir secretamente, tem que ser alvo de fake news naquela época. Inclusive a Santa Ceia naquela época, as pessoas falavam que os cristãos eram canibais. Esses cristãos são canibais porque eles comem a carne e o sangue, ou seja, o pão e o suco de uva, o vinho. Por conta da linguagem bíblica, Jesus fala: isto é meu corpo, este é meu sangue. As pessoas acusavam os cristãos de canibalismo. Então, ser cristão não era para qualquer um naquela época. Era um desafio. E muitos morriam por amor, pela causa do Evangelho, tendo a certeza de que nada os poderia separar do amor de Deus. Quando Paulo fala em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus, aquilo, de certa forma, serviu como uma motivação para que muitos fossem ao Coliseu. No caso, não fossem de forma voluntária, mas levados, coagidos, mas morressem com essa certeza de que o sofrimento daquele momento não iria se comparar com a glória que eles teriam no reino do céu. Então é um período difícil, uma época difícil. E além de lidar com essa perseguição ferrenha, a igreja vai estar lidando com as falsas doutrinas, ou seja, heresias. E no final do século II, início do século III, haverá a formação da igreja católica. Atenção, meus irmãos, há uma diferença entre igreja católica e igreja católica apostólica romana. A igreja católica é um movimento que inicia-se no início do século III como uma federação de igrejas para poder lutar contra falsas heresias, na verdade, falsos ensinos. E aí nós temos três ensinos, três heresias que vão estar de alguma maneira dando um problema para a igreja no século III, próximo do século II, século III, que é a reforma de Marcião, o gnosticismo e o montanismo. Rapidamente eu vou falar sobre essas três. O que é a reforma de Marcião? Marcião, ele chega à compreensão de que o Deus do Antigo Testamento é uma coisa e o Deus do Novo é outra. O Deus do Antigo Testamento é um Deus raivoso, rancoroso, irado. E o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus que é Pai. Veja, esse ensino ainda se manifesta hoje quando a gente vê pessoas falando: o Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. Como se desde o Antigo Testamento Deus não abençoasse seu povo com a sua graça. Sempre foi o tempo da graça. Lei é manifestação da graça do nosso Deus. Tem até uma aula do pastor ano passado que o título bem interessante é: sem lei não tem graça. Ou seja, sem a lei não há manifestação da graça de Deus, porque a lei nos mostra que nós somos pecadores e a graça de Deus é que vai estar sendo imputada a nós para poder justificar e assim termos o perdão da parte do Senhor. Esse homem também ele vai estar pegando a Bíblia, o Antigo Testamento, então esquece, ele vai estar pegando o Novo Testamento, vai estar fragmentando todas as cartas de Paulo, os textos que convém a ele vai estar colocando como textos bíblicos. É isso que muitos fazem quando lê a palavra de Deus e gostam de textos como Deus é amor, o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas não gostam de textos que confrontam o pecado, de forma alguma, pulam esses textos. Então Marcião faz isso.
E a igreja vai estar se unindo como igreja católica, para poder, igreja universal, igreja de todos os povos, uma federação de igrejas, um sistema bom. Aqui, a igreja católica é algo bom, é algo levantado para poder estar combatendo essa heresia. O gnosticismo, a ideia de que a salvação é dada pelo conhecimento. E aí eu quero levantar uma crítica a muitos cristãos reformados presbiterianos, que acham que a salvação só se dá pelo conhecimento da teologia. Esse é um pensamento gnóstico. Tem muito cristão presbiteriano reformado que acha que porque o pentecostal não conhece os 5 pontos de Calvino, ele não é salvo. Eu passei por uma situação dessa lá no IBEL, uma vez conversando com um amigo, contando para ele a minha história, que eu tive uma participação na igreja pentecostal, praticamente estive lá e depois vim na presbiteriana, e foi muito bom estar na presbiteriana, e ele virou para mim e falou assim: então você se converteu na presbiteriana. Como se Deus não agisse na igreja pentecostal. Deus ele salva pela graça, não é pelo conhecimento. E os gnósticos daquela época, eles achavam que a salvação é pelo conhecimento. Uma pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ter conhecimento para poder ela ser salva. Essa é uma parte da heresia do gnosticismo. E a heresia do montanismo, que é a ideia de que a pessoa tem que se livrar das coisas mundanas, tem que parar de comer carne. Praticamente a gente pode ver que os veganos hoje em dia, eles praticamente têm um pouco aí dessa ideia do montanismo. Eles vão estar marcando o dia da vida de Jesus, um pouco parecido com o adventismo. A igreja vai se unir para poder estar combatendo essas heresias, a igreja verdadeira versus a igreja herética. E aí que vai entrar a frase de São Cipriano: fora da igreja não há salvação. E aí tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tirar essa frase do contexto, a gente vai cair em algumas compreensões que não são legítimas, que não são fiéis ao contexto que essa frase é empregada. Os católicos pegam essa frase e dizem: olha, fora da igreja católica não há salvação, ou seja, é a igreja que salva. Os protestantes vão falar: olha, vão chegar a mesma compreensão, vão levantar a crítica. Olha o que está sendo falado: fora da igreja não há salvação. Olha só, a igreja está falando que quem salva é ela, não é isso. Mas São Cipriano quis dizer isso dentro desse contexto do século III, que fora da igreja verdadeira, que prega o evangelho, fora dessa igreja não há salvação. Ele não está dizendo que a igreja salva, ele está dizendo que fora dessa igreja, que prega o evangelho, que não prega o montanismo, que não prega o gnosticismo, que não prega o montanismo, não há salvação. Então veja, a igreja tem que lidar com a maior potência da época, perseguindo ela, e ela tem que lidar com heresias, ela tem que lidar com movimentos que de alguma maneira querem causar uma certa ideia que vai bater de frente com as escrituras sagradas. E um pouco mais à frente, nós podemos ver que em 311 depois de Cristo vai ter uma diminuição da perseguição. O êxito de tolerância, documento escrito em 311, o cristianismo ele deve ser tolerado. Esse decreto ele é assinado por 2 imperadores, Galério e Constantino, mas ele não põe fim à perseguição aos cristãos. Ele é um documento que é escrito para poder então tolerar o cristianismo, então vai amenizar um pouco a perseguição. Porém, o que acontece? Galério faz isso com Constantino porque ele estava preocupado com a sua saúde. Ele pede oração para os cristãos: orem por mim. E depois de 5 dias que ele escreve esse decreto, ele morre. E Licínio vai estar assumindo o império ao lado de Constantino. Então, a partir de 311 depois de Cristo, e o cristianismo está uma religião assim grande. O cristianismo, pessoas assim que estão adorando e louvando ao Senhor, pessoas que estão sendo fiéis ao Senhor, pessoas que estão lidando com a perseguição. A partir de 311, essa perseguição ela vai diminuir. Mas, em 312 depois de Cristo, vai ocorrer um fato, que é a possível conversão de Constantino. Aí o cenário vai mudar mais ainda. 311, o cristianismo começa a não ser tão perseguido como antes. Em 312, com o imperador agora posteriormente convertido ao cristianismo, a perseguição ia cessar. E qual é o contexto dessa conversão, dessa possível conversão? Uma batalha na ponte Milvia, em Roma. Por quê? Quem dominava Roma era Magêncio, o cunhado de Constantino. Ele não tinha domínio de Roma, o imperador romano, mas ele não tinha domínio de Roma. Como se o presidente da república não tivesse domínio de Brasília. Brasília estivesse no domínio de um dos filhos dele, ou então de um sobrinho, um primo, um parente dele. Então o cunhado de Constantino dominava Roma, e Constantino foi lá para poder ter o domínio de Roma e combater o seu cunhado. Veja, problema familiar e político.
O problema familiar é difícil, mas o problema político convive no meio. Ele vai lá para poder combater o cunhado dele. E antes de atravessar essa ponte, ele vai ter um sonho. E nesse sonho, depois desse sonho que ele teve, ele vai, de alguma maneira, afirmar que ele agora é uma pessoa que adere ao cristianismo. Constantino, então, vai estar no ano 313, juntamente com Licínio, assinando um documento chamado Edito de Milão. Agora sim, fim das perseguições. Esse é o documento basilar para as constituições de alguns países, até os dias de hoje, para a liberdade religiosa. Então o cristianismo agora não é mais perseguido. Já tem uma tolerância em 311, agora em 313, com possivelmente o imperador convertido ao cristianismo, não há mais perseguição. Há uma liberdade religiosa. Agora, o cristianismo passa a ser a religião oficial do império. E o cenário muda. Por quê? Porque o cristianismo, que era uma religião de pessoas pobres, passa a ser religião da elite. As pessoas querem ir para a igreja, porque na igreja vai estar Constantino, vai estar a família do imperador. As pessoas querem ser cristãs, porque ser cristão é um status agora na sociedade romana. Antes o cristão era hostilizado, era a pior pessoa do mundo. Agora o cristão ele é supervalorizado, porque o cristianismo é a religião do imperador. O cristianismo que se reunia em casas, agora vai estar se reunindo em templos pomposos, ornamentados em ouro. E aí que vai acontecer a junção da igreja e o Estado. E é aqui, meus irmãos, que vai nascer a Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse contexto, Constantino, ele se depara com a igreja organizada, o sistema católico, e ele vai estar transformando esse sistema no sistema romano. É aqui que nasce a igreja-estado como nós temos hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana. E é aqui que começa o início de seu declínio. Com Constantino e os seus filhos, ainda havia uma certa liberdade religiosa. Então, muitos do Império Romano poderiam seguir outras religiões, outros segmentos, mas no ano 380, a igreja começa a declinar progressivamente. O decreto de Teodósio, conjuntos populus, todos deveriam ser cristãos. Com Constantino, inicia-se o processo de cristãos nominais. Já havia antes, mas era um número pequeno. Isso número começa a aumentar, porque a elite quer participar, a elite quer ser cristã. As pessoas querem estar aderindo ao cristianismo. Agora, Teodósio, o imperador, vai estar fazendo com que todos sejam cristãos. É um decreto. Todos devem ser cristãos. Ponto e acabou. E qual é o problema disso? Conversões superficiais e um processo de cristianização do paganismo, que já 5 anos antes havia iniciado com o culto aos santos. Olha só o declínio progressivo. Quando a igreja cai, começa a decair, não é instantâneo, do dia para a noite, é de forma progressiva. Nesse ano aqui começa a adoração aos santos, que são o quê? Deuses do paganismo, que recebem o nome dos mártires cristãos. Então, Santo Pedro, São Pedro, São Paulo, começa a ser o que? Adorado, mas na verdade é o Deus pagão. Por quê? Todos deveriam ser cristãos, mas a igreja agora agindo de forma política, para não abandonar o paganismo, venha, traga o paganismo para a igreja, que a gente vai dar um jeito de cristianizar esse paganismo, a gente vai dar um jeito de cristianizar essa divindade pagã. E aí começa esse processo, vai aumentar mais ainda depois desse decreto de Teodósio. Em 431 depois de Cristo, perceba, olha só, a progressividade da decadência, o início da adoração a Maria. Concílio de Éfeso, eles vão se reunir, eles vão então dar início a essa adoração a Maria. E aí eu peço que o Wagner abra lá para nós, em João capítulo 19. Esse é um texto que a tradição católica vai utilizar para poder contar um pouco da trajetória de Maria lá em Éfeso, junto com o apóstolo João. É João capítulo de número 19, versículo número 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
Então Jesus, no contexto de crucificação, vai dizer, olha, mulher, esse aí é o seu filho, o discípulo amado, que é o apóstolo João. E aí, João, segundo a tradição católica, vai estar levando Maria para Éfeso. Lá em Éfeso, Maria morre, ressuscita e sobe aos céus. Veja a história que é contada. Só que a divindade principal em Éfeso era Diana dos Efésios. Então, na verdade, Maria é Diana dos Efésios. Veja, a adoração de uma deusa pagã que foi cristianizada. E até hoje nós vemos pessoas que estão idolatrando essa deusa, que agora vem com outra roupagem, Maria. Tem mais. Ano 503, elaboração da doutrina do purgatório. Essa doutrina bate de frente com a ideia de que Jesus, o sangue de Jesus, é suficiente para nos purificar de todo pecado. Por quê? A pessoa morre, vai para um estado onde não é o céu, não é o inferno, segundo a doutrina católica, e lá ela vai ter então a purificação dos seus pecados para poder evoluir ou então regredir. É uma ideia que vai estar se manifestando aí a partir do ano 503 depois de Cristo. Vamos seguir. A decadência continua. Foram 13 séculos de decadência. Foi do século IV até o século XV, até o século XVI, na verdade. 783. Adoração destinada a imagens e relíquias. Aqui começa aquela ideia de pegar pedaços de madeira e dizer, olha, esse pedaço aqui é a cruz de Cristo. Essa imagem aqui é a imagem de São Pedro, a imagem de São Lucas, de algum santo. Então as pessoas começavam a de alguma forma venerar e adorar essas imagens, essas relíquias. Nós vamos ter também a ascensão do papado. Eu quero falar rapidamente de dois papas que vão destacar nesse período. O Papa Gregório VII, que é o responsável pelo celibato dos padres. Antes desse Papa aqui, os padres se casavam, os bispos se casavam. A partir de Gregório VII, vai acabar esse negócio de casamento de padre e bispo. Por quê? Ele vai chegar à conclusão do seguinte, que os padres, a Igreja Católica na época dele, era a maior latifundiária da Europa, ali, a maior latifundiária do período do feudalismo, ou seja, a Igreja dominava os territórios da Europa. Então a Igreja tinha muito território, tinha muita coisa que a Igreja dominava. Então, se o padre casasse, tivesse filhos, se ele morresse, a esposa ia herdar, os filhos iam herdar também. Então, a Igreja Católica vai chegar à conclusão da seguinte forma: o padre não pode casar, porque senão vamos perder o nosso território, vamos perder o nosso poderio econômico. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana ela é mais política do que religiosa. E aí o fator religioso é o fator para mascarar essa situação. Não porque o padre tem que seguir o celibato, para ele se manter puro, para ele se manter santo. Mas, na verdade, há um interesse econômico por trás. Esse Papa Gregório VII, ele vai estar trazendo esse ideal. O Papa Inocêncio III é aquele que vai trazer as formas de punição da Igreja Católica Apostólica Romana. Duas formas: o Santo Ofício e o Tribunal da Inquisição. Meus irmãos, naquela época, na Idade Média, ser excomungado da Igreja Católica é a mesma coisa de ser colocado no inferno. As pessoas tinham medo de perder a salvação. Porque a ideia que se transmitia é que a igreja tinha o domínio da salvação, somente a igreja poderia dar a salvação. O Santo Ofício era uma punição que o Papa dava a províncias e regiões onde o trabalho religioso não ia ser feito. E as pessoas ficavam desesperadas. O meu filho precisa ser batizado. Eu preciso, de certa forma, de ter o cumprimento dos sacramentos aqui nessa região, porque senão nós não seremos salvos. Então, para aquela província, para aquela liderança, porque os reis e os príncipes eram subjugados pelo Papa, o Papa se torna como se um imperador do mundo da época. As pessoas tinham medo de cometer uma infração e receber o Santo Ofício. E o Tribunal da Inquisição era o tribunal onde eram julgados os hereges. Quem são os hereges? Aqueles que a Igreja Católica considerava como pessoas que não aceitavam suas doutrinas. Esses eram torturados e mortos. Tribunal da Inquisição. Essa é uma das formas de punição da Igreja Católica. E aí nós temos a Igreja dominando territórios, como falamos, nós temos a Igreja Católica envolvida em disputas, as cruzadas, o período dos Cavaleiros Templários, inclusive há uma cruzada que eles enviam crianças para a guerra contra os árabes. O ponto positivo dessas cruzadas foi que os árabes não dominaram naquela época a Europa, mas hoje estão dominando tudo de novo, estão adentrando em muitos países.
A França hoje em dia é praticamente árabe. Até o prefeito de Paris é árabe. Mas era uma luta para poder conquistar Jerusalém naquela época. E eles levaram crianças para essa guerra. Mas as crianças não foram, porque quando elas saíram em determinado lugar no navio, elas desapareceram. E a ideia era que a criança no campo de batalha, cada uma delas tinha um anjo da guarda. Então, tendo um anjo da guarda, elas poderiam ter êxito na luta contra os árabes. Olha só que ideia absurda. Então, a igreja envolvida em disputas, a igreja envolvida em um racha também. Eles falam que o maior racha da igreja foi a reforma protestante, e isso é uma mentira, porque o maior racha da igreja aconteceu no século XI, quando a igreja católica apostólica romana rachou-se com a igreja católica ortodoxa grega. São duas igrejas diferentes. A igreja católica ortodoxa grega se desligou da igreja católica apostólica romana no século XI e se concentrou para o lado oriental. Os pastores dessa igreja católica, os padres dessa igreja, eles usam barbas, eles se casam, eles não seguem o Papa, diferente dos padres da igreja católica apostólica romana. Mas, para finalizar essa parte da decadência da igreja, partimos para encerrar o nosso estudo com a pré-reforma, vai ocorrer o terrível concílio de Toulouse na França. Em 1229, depois de Cristo, nós teremos a proibição da leitura bíblica. Somente o clero, somente a liderança é que pode ter acesso à Bíblia. Se uma pessoa fosse pega com a Bíblia, um exemplar da palavra de Deus, ela poderia ser julgada no tribunal da Inquisição e ser morta. Olha só que decadência. E foi o quê? Progressivo. A igreja foi decaindo, declinando no decorrer dos séculos. Mas Deus, Ele tem o seu remanescente. Creio eu que durante os 13 séculos, muitas gerações de cristãos estiveram orando para que houvesse a mudança na igreja, para que houvesse uma transformação na situação pela qual a igreja estava se encontrando. E há um desejo por uma reforma muito grande nos mosteiros, principalmente aqueles de linhagem agustiniana, que seguem Agostinho. Eles queriam mudança, uma reforma. E aí nós vamos ver os pré-reformadores, John Wycliffe, John Huss e Jerônimo Savonarola. São 3 homens que vão olhar para o contexto da igreja e eles não vão ficar de braços cruzados. Eles não vão ficar reclamando. A igreja está passando por isso, por aquilo, nada muda, a igreja está decaindo. Não, eles não fazem somente isso. Eles descruzam os braços, regaçam as suas mangas e vão procurar fazer a mudança. Eles são os precursores da reforma. Eles são levantados por Deus para que venham dar início ao processo que vai ter o seu ápice no século XVI com Martinho Lutero. John Wycliffe é um homem que traduz a Bíblia para o inglês. Uma boa parte da Bíblia ele traduz para o inglês, e ele é um homem que vai estar pregando a palavra do Senhor. Ele vai influenciar John Huss. Ele vive de 1330 até 1384, e ele é convocado pela Igreja Católica Apostólica Romana para ir para o tribunal da Inquisição, ou seja, para morrer. Mas Deus, misericordiosamente, tira a vida dele antes dele ser julgado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ele morre de AVC. Porém, ele vai dar início à pré-reforma. Ele vai dar início à luz de esperança que vai se manifestar no século XVI. Jerônimo Savonarola, depois de John Huss, vou deixar ele por último, porque ele tem uma profecia que vai ocorrer no século XVI com Martinho Lutero. Ele vive 1452 até 1498, e este homem, ali já próximo do século XVI, ele morre nessa data, 1498, ele prega contra a corrupção da igreja. Ele começa a pregar a Bíblia, começa a pregar as escrituras sagradas. Ele vai pregar contra a corrupção da igreja, mas ele vai ser julgado no tribunal da Inquisição, porque ele vai ser visto como herege. Ele vai ser torturado, e ele vai ser morto pela Igreja Católica Apostólica. Nós temos concílios reformistas que a igreja, de alguma forma, estava querendo
passar uma impressão para a sociedade da Europa que ia ter uma mudança. O conceito de Basileia, de Pisa e de Constança, eles se reuniam, falavam, olha, vamos ter uma mudança na igreja, vamos fazer uma reforma, tudo vai mudar, tudo vai ficar bem, mas as pessoas acabavam dizendo, não, os padres, nessas reuniões acabavam dizendo, o negócio é o seguinte, se reformar a igreja, nós sofreremos economicamente. Interesse econômico, interesse político, domínio aquisitivo. E é no Concílio de Constança que John Huss, ele é um pré-reformador da Boêmia, ele vai ensinar que Cristo é o cabeça da igreja e não o Papa, e ele é convocado para o Concílio de Constança. Ele vai eufórico para esse concílio, porque ele acha que nesse concílio vai haver a reforma, vai haver a mudança, as pessoas vão ouvir as suas ideias. Chegando lá, John Huss é julgado no Tribunal da Inquisição. John Huss é torturado e ele é morto. Ele é amarrado uma espécie de poste no centro da cidade de Constança, e ele é queimado vivo pela Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes da sua morte, olha o que ele diz: vocês hoje estão queimando um ganso, porque Hans, a língua boêmia é ganso. Vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. Essas foram as últimas palavras de John Huss, antes de ser queimado, antes de ser morto. Detalhe, passa-se um século. Em 1517, Deus levanta, sabe quem? O cisne reformador, Martinho Lutero. O homem, o cisne, que a Igreja Católica Apostólica Romana não pôde queimar. Mas até chegar lá, houve o quê? Precursores. John Huss, John Wycliffe, Jerônimo, Savarin. A igreja teve o seu declínio. Deus continuou no controle. Deus levantou homens para que a mudança fosse realizada. E essa mudança veio à tona. Foi um grande marco histórico da reforma protestante, que nós iremos ver na nossa próxima aula, quando falaremos sobre a reforma e o cisne reformador. Quem é esse cisne? Martinho Lutero. E aí, essa fala de Huss, ela soa como uma profecia. Ele fala, Deus acaba, na sua misericórdia, na sua graça, fazendo com que esse fato venha a acontecer. Então, meus irmãos, há uma diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica é o sistema federativo de igrejas que vai se unir contra heresias, para poder se organizar. A Igreja Católica Apostólica Romana é a junção de igreja e Estado. É a igreja dos dias de hoje. Mas no começo, o imperador mandava na igreja, presidia os concílios. Depois houve a ascensão do papado, como nós vemos hoje. O Vaticano praticamente ele é um Estado, ele é um país, onde o Papa praticamente tem o domínio absoluto da Igreja Católica Apostólica. Vamos orar? Vamos colocar de pé? De tudo isso, nós podemos tirar algumas lições práticas. A primeira é que a igreja não é perfeita. A igreja é falha. Igreja perfeita em sua plenitude só no reino celestial. A segunda questão é que nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Orar a Deus, clamar ao Senhor, para que o Senhor abençoe o nosso contexto eclesiástico cada dia mais. A terceira coisa é, a gente não pode ficar de braços cruzados, vendo a igreja decair, e ficar apenas reclamando. Nós temos que ter a coragem de John Huss, John Wycliffe e Jerônimo Savonarola para fazer a diferença. Porque reclamar é fácil, fazer a diferença é que é difícil. E sempre que crer que Deus é aquele que nos ama, e que o amor de Deus, ele não é um amor falho. E apesar da igreja ter entrado nesse declínio, Deus vai estar visitando essa igreja com avivamento. Amém. Com a reforma religiosa do século XVI. Não enxerguem a reforma do século XVI apenas como um marco histórico, político, social. Não é isso somente. Ela é algo mais profundo. Ela é um avivamento. É um retorno do povo às Sagradas Escrituras.
É o retorno do povo com espiritualidade saudável. E nós fazemos parte dessa história. Nós estamos aqui reunidos hoje para estudar a palavra de Deus, estudarmos esses fatos históricos. Por quê? Porque houve homens no passado que Deus levantou para que pudesse combater o sistema fadado da Igreja Católica Apostólica Romana. Se não fossem esses homens usados por Deus, com certeza hoje nós estaríamos num período totalmente obscuro, dominados pelo medo e pela ignorância. Então, louvado e engrandecido seja o Senhor pelos homens que o Senhor levantou no passado para fazer diferença na igreja, e pelos homens que estão sendo levantados nos dias de hoje para estar pregando o verdadeiro evangelho, porque o problema dos falsos ensinos, os problemas de desvios doutrinários eclesiásticos ainda se manifestam hoje, mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que nos manter fiéis à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque nessa manhã a gente pôde ver que a igreja, ela passou por um problema, Pai, durante os séculos, mas o Senhor, um Deus misericordioso, amoroso, fiel, levantou homens para estarem iniciando um processo de mudança, de transformação. Os pré-reformadores foram usados pelo Senhor. Amém. E nós te agradecemos pela vida desses homens. Te agradecemos, meu Pai, pelos reformadores que vieram posteriormente e estiveram no comando, ó Deus, desse retorno às Escrituras Sagradas, desse retorno ao modelo da igreja primitiva, a igreja de Atos 2, uma igreja que persevera na doutrina, uma igreja que tem comunhão, uma igreja, ó Pai, que parte do pão, uma igreja que ora. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão por muitas vezes nós estamos agindo de forma errônea como igreja. Pedimos ao Senhor que nos ajude a viver como esse modelo de igreja. Amém. Mesmo sabendo nós que não somos perfeitos, que nós, ó Pai, não venhamos estar nos acomodando com esse argumento, mas que nós venhamos procurar viver uma vida santa, justa e íntegra, tendo discernimento que o Senhor é o pastor da igreja, que o Senhor cuida de nós. Amém. E nada acontece, ó Pai, se não for debaixo da Tua soberania, da Tua providência. Glória a Deus. Pai, nós somos responsáveis. Abençoe, ó Pai, líderes, pastores, missionários, evangelistas que estão à frente do povo de Deus. Amém. Que nós, ó Pai, não venhamos, ó Deus, estar perdendo o nosso tempo com questões políticas, com a politicagem no meio eclesiástico, mas que nós venhamos ter visão de reino. Amém. Que nós, ó Pai, venhamos viver de acordo com a Tua palavra. Que nós, ó Pai, venhamos viver para a glória, para a honra do Senhor, e não viver, ó Pai, querendo a glória dos homens. Seja com nossas vidas, ó Deus. Sim, ó Senhor. Não permita que a sua igreja decline de novo, Em nome mas de que a sua Jesus. igreja, ó Pai, possa permanecer fiel. Amém, Nos santifique. Senhor, amém. Cuide de nós, o Senhor o nosso esposo, o Senhor o nosso pastor. Seja com as nossas vidas, meu Pai. Amém, É em Jesus. nome de Jesus que nós oramos, te pedimos o restante domingo abençoado. Amém. Em nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém.